Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai iniciar o estudo da matemática, tá? Principalmente para quem vai fazer o Enem. A gente vai estar iniciando com um assunto de grande importância, onde a gente tem um número elevado de questões todos os anos, que é o de razão e proporção. A gente vai falar de alguns conceitos, a gente vai falar de propriedades e a gente vai resolver exercícios. Então, essa aula vai ser para ser distribuída em dois momentos: razão e proporção 1, razão e proporção 2, onde a gente vai falar de divisão proporcional e escala, que é um tipo de razão importante que todo ano cai no Enem. Lembrando que compartilhe o canal, se inscreva no canal, comente se tiver alguma dúvida, se tiver precisando de resoluções de exercício, alguma dica, algum processo, algum detalhe de matemática básica que não tenha conseguido entender, só entrar em contato, tá bom? Vamos dar aqui segmento e vamos iniciar a nossa aula. Razão e proporção. Então vamos ver primeiro o que seria essa razão. Quando ele fala razão, está associado a uma comparação entre grandezas. Aqui eu representei a grandeza A e a grandeza B. Então a razão entre A e B eu posso representar através de uma fração. Ou seja, A está para B. Então, a razão de A para B é A sobre B. E como seria a razão de B para A? B sobre A. Vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos supor que eu tenho aqui numa sala 20 homens. E eu tenho quantas mulheres? 30. Qual a razão do número de homens para o número de mulheres? Então, eu vou dizer que é igual a 20 sobre 30. A razão entre o número de homens, ou seja, a divisão entre o número de homens e de mulheres é 20 sobre 30. E se eu quisesse saber a razão entre o número de homens e do total de pessoas na sala? Então seria 20 homens e no total eu tenho quantas pessoas? 50. Isso a gente vai utilizar bastante. Então a razão entre o número de homens e o total de pessoas na sala é de 50. Então, esse é o conceito de razão. Quando pedir razão, vai ser aquela divisão, aquela fração entre as grandezas. O outro ponto de grande importância é a proporção. O que seria essa proporção? Repare que é uma comparação entre razões. São equivalências entre as razões. Repare que o que é que eu estou querendo dizer aqui? Que A está para B, como C está para D. A está para B, como C está para D. Não significa que esse A é igual ao C e o B é igual ao D. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui que 1/3, 1 está para 3, que a gente fala dessa forma, como 4 está para 12. Elas são razões equivalentes. Como assim? Repare que se eu dividir aqui em cima, se eu simplificar essa segunda fração, dividir em cima por 4, vai dar 1. Dividir embaixo por 4, vai dar 3. Repare que deu a mesma fração anterior. Então, significa que essas frações elas são equivalentes. Essa fração ela é proporcional à primeira fração. Então, esses são os dois conceitos que a gente vai trabalhar hoje na aula: razão e proporção. Vamos ver algumas propriedades. Aí eu coloquei basicamente 3 propriedades que a gente utiliza na grande parte das questões. Primeira, é uma bastante conhecida. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que eu estou querendo dizer? Vou colocar aqui que A está para B, como X está para Y. Então, o produto dos meios, ou seja, A vezes Y, quando ele fala o produto aqui, ele está falando da multiplicação.
entre essas grandezas, é igual ao produto dos extremos, b vezes x. Então, isso aqui a gente faz bastante, aquele multiplicação em x, né? Então, a está para y, ou melhor, a vezes y igual a b vezes x. Essa é a primeira propriedade. Outra coisa interessante é que, se por exemplo, não tiver um denominador aqui embaixo, você pode substituir pelo numeral 1. A gente vai ver isso quando for resolver as questões. Segunda propriedade, a troca de posições entre os meios e extremos. Essa é de grande importância. O que eu estou querendo dizer? A está para B, como 2 está para 3. Essa é a minha proporção. O que eu posso fazer? Eu posso trocar a posição dos meios. Fica 3 sobre B, 2 sobre A. Ou posso trocar a posição dos extremos. Fica A sobre 2 igual a B sobre 3. Isso vai ser de grande importância, tá? E a última propriedade é a da soma e subtração. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou botar aqui A está para 2, como B está para 3. Elas são iguais. Eu posso colocar outra igualdade aqui, onde essa igualdade vai ser a soma do numerador e a soma do denominador. Então, A está para 2, como B está para 3, como A mais B está para 5. Da mesma forma que eu posso fazer a soma, eu posso fazer a subtração. A menos B, 2 menos 3. Isso vai ajudar bastante. Por quê? Porque em muitas questões ele já dá para a gente a soma desses valores. Vamos supor que ele tem um determinado valor que vai dividir para a pessoa A e para a pessoa B. Esse valor que ele deu para a gente já é a soma, é o A mais B. Então, através dessa propriedade, a gente vai conseguir resolver o problema muito mais rápido. Vai ficar mais claro quando a gente for resolver as questões. Okay? Então, não esquece dessa propriedade. A está para 2 como B está para 3, como a soma do denominador está para a soma do denominador. Ou a subtração dos denominadores está para a subtração dos denominadores. Vamos fazer aqui probleminha para fixar. Ó, em uma sala de aula, de dança, perdão, a razão entre o número de homens para o número de mulheres é 4 sobre 7. Olha só, com cuidado. A razão do número de homens para o número de mulheres é de 4 para 7. É assim que a gente monta. A razão, ou seja, a divisão do número de homens para o número de mulheres é igual a 4 para 7. Boa? Quantos homens e mulheres estão na sala de aula se o total é de 44 pessoas? Ele já deu o total para a gente. Ele já deu a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Então, de uma maneira mais rápida, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou trocar a posição. Viu na segunda propriedade que a gente pode trocar a posição ou dos meios ou dos extremos. Então, vai ficar H está para 4, como M está para 7. Repare que eu troquei a posição do 4 com o M. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou utilizar a terceira propriedade. Como aqui em cima tem H e aqui M, eu posso dizer que isso é igual a H mais M sobre 4 mais 7, que é igual. Quanto é H mais M? Ele já deu para a gente. São 44 pessoas. E quanto é 4 mais 7? 11. 44 sobre 11 dá 4. Lembre que quando não tem valor aqui embaixo, eu posso colocar 1. Repare que todas essas razões elas são iguais. Então, eu posso usar qualquer uma delas para resolver o meu problema. Por exemplo, eu quero achar o número de homens. Então, eu vou pegar essa primeira fração aqui, que fica H está para 4.
E vou pegar a última fração, ó, que só tem número. 4 está para 1. H está para 4 como 4 está para 1. Então agora eu vou fazer o quê? Meio pelos extremos. H vezes 1, H. 4 vezes 4, 16. 16. Eu posso fazer o mesmo com mulheres? Posso. Poderia fazer M está para 7, como 4 está para 1 também. Elas são todas idênticas. Mas, como eu já sei o total de pessoas, que é 44, e eu sei que 16 delas são homens, então 28 são mulheres. Então a gente tem como gabarito a letra B. Volta, olha com cuidado, tenta fazer sozinho. Se ficar algum passo sem entender, comenta que eu respondo para você. Segunda questão. Um banco de sangue ele recebe 450 ml de sangue de cada doador. Então significa que um doador ele vai fornecer 450 ml de sangue. Após separar o plasma das hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade. Então significa que uma bolsa consegue armazenar 250 ml. O banco de sangue aluga refrigeradores de uma empresa para a estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. Cada refrigerador tem uma capacidade de 50 bolsas. Então, vou colocar aqui um refrigerador. Ele consegue armazenar quanto? 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco. Admita que a cada 60 ml de sangue, extraem-se 40 ml de plasma. Olha só o que ele está dizendo. Uma pessoa, como foi dito aqui no início, ela consegue doar 450 ml. Como foram 100 pessoas, então o total de sangue vai ser de 45 mil ml. É só multiplicar por 100. Ou você poderia fazer, se uma pessoa consegue doar 450 ml, então 100 pessoas vai conseguir doar 4. Então já sei a quantidade de sangue que ele vai receber. Outra coisa, olha o que ele disse para a gente aqui. Olha a proporção. Ó. A proporção de sangue para plasma é de 60 para 40. Como é que eu escrevo isso? Sangue está para plasma, como 60 está para 40. Só que a quantidade de sangue a gente já sabe que é 45 mil. Então eu vou substituir aqui, ó, 45 mil no lugar do S. Outra coisa que a gente já deveria ter feito é simplificar essa razão, essa fração aqui. A gente pode cortar os zeros, tá? A gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. 2 em cima fica 3. E 4 por 2 embaixo fica 2. Repare que eu dividi em cima por 3 e embaixo por 2. Toda vez o que eu fizer no numerador, fizer no denominador, não vai mudar a minha razão. Ela vai continuar sendo a mesma. Então fica aqui 3 sobre 2. E agora o que eu faço? Meio pelos extremos. Então fica 3 vezes P igual a 45 mil vezes 2 dá 90 mil. Então fica aqui P igual a 90 mil. Repare que esse 3 aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então fica 30 mil ml de plasma. Então eu tenho 30 mil ml de plasma. Vamos dar uma olhada no comando da questão. Ó. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar para estocar todas as bolsas. Eu sei que de plasma eu vou ter 30 mil. Cada bolsa ela consegue 250 ml. Posso fazer assim, ó. Se uma bolsa ela consegue 250 ml, quantas bolsas eu vou conseguir estocar 30 mil ml? Mais uma vez, meio pelos extremos. Então fica 250x igual a 30 mil. Então fica aqui x
igual a 30.000. Ou melhor, deixa eu subir aqui para não ficar na frente. Deixa eu apagar aqui para não ficar na frente. Passar a borracha aqui. Para a gente ver com bastante cuidado. Vou colocar aqui, ó. Se uma bolsa consegue 250 ml, quantas bolsas vão conseguir armazenar 30.000 ml? Então faço aqui meio pelos extremos, fica 250 x igual a 30.000. Então x igual a 30.000 dividido por 250. Posso cortar um zerinho aqui para me ajudar. Isso vai dar igual a 120 bolsas. 120 bolsas. O que é que ele disse aqui no início? Ou melhor, no finalzinho. Que um refrigerador consegue armazenar 50 bolsas. Como são 120 bolsas, eu preciso de 3 refrigeradores. Um refrigerador armazena 50. Com 2 eu consigo armazenar 100. Com 3 eu consigo armazenar 150. Então, necessariamente, eu preciso de 3 congeladores. Se não entender algum passo, volta, olha com cuidado. Se tiver com alguma dúvida, manda mensagem que eu respondo para você. Vamos dar uma olhadinha agora, ó, nessa última questão. Vamos dar uma lida com cuidado. Até a primeira quinzena do mês de março de 2017, o combustível comercializado nos postos de nosso país era uma mistura de 1 parte de etanol para 3 partes de gasolina. Mais uma vez, ó. Etanol está para gasolina como 1 está para 3. Etanol está para gasolina como 1 está para 3. O que é que a gente faz muito em questões de mistura? Essa relação que ele deu foi de etanol para gasolina. Mas eu posso colocar também de etanol para o total do combustível. Então, o de etanol está para o total de combustível, como 1 está para 4. Como 1 está para 4. Repare que eu tenho... Vou colocar aqui um desenho para a gente entender, ó. Ó, o que é que ele diz para a gente? Que a cada 1 de etanol eu tenho 3 de gasolina. Então, das 4 partes do total, 1 é de etanol. Ou gasolina está para o total, como 3 está para 4. 3 está para 4. Aí vamos seguir. Ó. Considere esse combustível e o outro que apresenta uma mistura de 4 partes de etanol para 9 partes de gasolina. Ó, etanol está para gasolina, como 4 está para 9. Vamos agora em relação ao total do combustível. Então, o de etanol está para o total do combustível, como 4 está para 13. Repare que eu tenho 4 partes de etanol, 9 partes de gasolina. Então, eu tenho 4 partes de etanol e 13 partes do total. Gasolina está para o total, isso a gente faz sempre, tá? Nas questões de mistura. Como 9 está para 13. Juntando-se os volumes iguais dos dois combustíveis, a nova relação do etanol para a gasolina nesta ordem será de como? O que é que ele disse para a gente? Que ele vai misturar esses dois e o volume são iguais, ou seja, o total do combustível que foi colocado ele é igual. Ele quer saber qual a nova relação ou razão entre o etanol
de gasolina. Quando ele misturar, ele quer saber qual a razão de etanol com gasolina. Como é que eu acho a quantidade de etanol na primeira mistura? Tá vendo que esse T aqui ele está dividindo o E? Então eu posso ele passar para o outro lado multiplicando. Então fica 1/4 vezes T. Eu posso inclusive botar um 1 aqui embaixo para multiplicar essas duas frações. 1 vezes T, T, 4 vezes 1, 4. E como é a quantidade de gasolina? O T está dividindo, ele passa multiplicando. Então fica 3T sobre 4. Isso é etanol 1, gasolina 1. E no segundo caso, qual é a quantidade de etanol? Esse T está dividindo, passa multiplicando. Então fica 4T sobre 3. E o de gasolina, o T está dividindo, ele passa multiplicando novamente. Então fica 9T sobre 3. Então a gente consegue achar agora a quantidade de etanol total. Basta somar esses valores. T sobre 4 mais 4T sobre 3. Eu posso tirar o MMC, tá? Ou eu posso fazer de um jeito mais rápido. O jeito mais rápido é esse. Eu multiplico os denominadores. 4 vezes 13 é igual a 52. E depois multiplico cruzado. 13 vezes T, 13T. Mais 4 vezes 4T, 16T. Isso dá igual a 29T sobre 52. 29T sobre 52. Vamos achar agora o total de gasolina. 3T sobre 4 da primeira, mais 9T sobre 13 da segunda. Vou fazer a mesma coisa. Multiplico aqui os denominadores, vai dar 52. Depois multiplico cruzado. 3 vezes 13, 39T. 4 vezes 9, 36T. Isso dá igual a 75T sobre 52. Você pode fazer do método tradicional, tá? Tira o MMC de 4 e 13 e depois faz. Multiplica pelo de baixo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Repare que agora eu sei a quantidade de etanol e de gasolina depois da mistura. Então ele quer saber qual a nova relação entre etanol e gasolina. Então, ó, de etanol eu tenho 29T sobre 52 e de gasolina eu tenho 75T sobre 52. Repare que é uma divisão de fração. Então, o que é que eu posso fazer? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Repare que está todo mundo aí multiplicando. Então, eu posso pegar esse 52 e cortar com esse 52. Porque eles estão dividindo, ó, 52 dividido por 52 dá 1. E o T também eu posso cortar, porque T dividido por T dá 1. Então só sobrou aqui em cima o 29 e embaixo 75. Então o nosso gabarito é a letra C. Olhar com bastante cautela caso não tenha entendido a resolução. Principalmente nessa passagem aqui, ó. Nessa passagem que a gente tem que ter bastante cuidado. É feito o exemplo que eu dei aqui no início. Ó, que o número de homens está para o número de mulheres, fica 20 sobre 30. Mas se eu quero saber o número de homens em relação ao total de pessoas da sala, é de 20 sobre 50. É o que eu fiz aqui, ó. Se eu quero saber a quantidade de etanol em relação ao total de combustível, é 1 sobre 4. Então, olha com cuidado, volta ao vídeo, tenta resolver sozinho. Se tiver alguma dúvida, entrar em contato. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na próxima a gente vai dar continuidade nesse assunto, ver alguns casos específicos.
Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou responder para você da melhor maneira possível, tá? Um abraço e até a próxima.